Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje analisaremos um dos textos mais controversos sobre o que acontece com o ser humano após a sua morte. Vamos mergulhar em um trecho fascinante da Bíblia, mais precisamente no livro de Lucas 23, versículo 43. Este versículo é carregado de significado e promete nos levar a uma reflexão profunda sobre a graça divina. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse momento especial com seus familiares e amigos. O texto em questão é o de Lucas 23, versículo 43, o qual relata o período em que Cristo estava crucificado e juntamente com ele outros dois ladrões, um em cada lado. O ladrão que estava à sua esquerda zombou de Cristo e não deu crédito à sua palavra. Já o ladrão da direita reconheceu o seu erro e demonstrou arrependimento pelos seus atos. Reconhecendo a Jesus como Salvador, o ladrão à direita fez um pedido a Cristo dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, versículo 42. Em resposta ao seu arrependimento e pedido, Jesus lhe respondeu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. As palavras respondidas por Jesus geram a ideia que naquele mesmo dia, logo após a morte deles, ambos estariam juntos no paraíso. Com base nessa passagem, muitos cristãos entendem que ao morrermos, existe uma entidade espiritual do nosso corpo que é levada para o céu. O problema de tal interpretação é que ela não está de acordo com diversas outras passagens bíblicas sobre esse tema, como veremos a seguir. Considere que tais palavras foram ditas na sexta-feira, dia em que Jesus foi crucificado. Ao decorrer do sábado, Jesus permaneceu em sua tumba, e no iniciar da manhã do domingo, ele foi ressuscitado. Algumas mulheres foram visitá-lo na tumba ao amanhecer o dia da ressurreição. Não o viram dentro da tumba e pensaram que o seu corpo havia sido levado para outro lugar. Nesse momento, Jesus apareceu a Maria Madalena, e ao ser surpreendida com o que via diante de seus olhos, ouviu tais palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. Perceba que esse era o terceiro dia após a sua morte. Onde Jesus estava durante esse período? Tinha ido ele para o céu, lugar onde Deus se encontra? Certamente que não, pois as palavras ditas a Maria foram bem claras. Jesus ainda não havia subido para o seu Pai, e só iria subir para vê-lo após aquele momento. É evidente que tais palavras geram um conflito com a interpretação de que o ladrão à direita de Jesus estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, ou seja, na sexta-feira, sendo que o próprio Cristo falou para Maria que ainda não havia subido para o Pai. Além do mais, a ideia de que os justos salvos vão para o céu ou qualquer outro lugar após a sua morte não se enquadra com o ensino de Jesus sobre quando receberemos a vida eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 40. Segundo as palavras de Cristo, o recebimento da vida eterna só ocorrerá no dia da ressurreição, chamado também de último dia. Em outras palavras, não há vida eterna antes desse dia. No plano da salvação, a morte salvífica de Jesus nos possibilitou termos novamente a restauração do corpo físico, do caráter e da vida eterna, que fora perdido no jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. Como consequência da desobediência de ambos, o acesso ao fruto da árvore da vida foi proibido ao ser humano, e o Senhor Deus falou o que aconteceria com eles. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 19. O destino do ser humano após o pecado foi explicitamente apontado por Deus. O seu destino seria voltar para o lugar de onde fora criado. O seu corpo fora criado do pó da terra, e para ali voltaria. Esse é o destino do ser humano após a sua morte. Foi o próprio Deus quem deixou isso claro. Não existe outro lugar para irmos após a morte. É incabível pensarmos que Deus proibiu o ser humano de não consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo como consequência a morte,
sendo que após essa morte tal pessoa seria levada para viver no paraíso, conforme a interpretação dada no texto de Lucas 23, versículo 43, o ladrão da cruz. A morte física foi uma das consequências do pecado. É uma penalidade e não um benefício para vivermos em um lugar melhor. O sábio Salomão compreendia isso perfeitamente. Ele mesmo explicou esse pensamento com tais palavras: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3, versículos 19 a 20. Salomão menciona que o mesmo que acontece com os filhos dos homens também acontece aos animais. Ele afirma a mesma coisa para ambos, todos possuem o mesmo fôlego de vida. Na morte todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Não existe distinção aqui, e o destino de qualquer ser vivo é voltar ao pó da terra de onde fora criado. O fôlego de vida, muitas vezes chamado de espírito na Bíblia, volta para Deus, pois não há mais corpo físico feito do barro para permanecer com vida. Infelizmente, muitos compreendem de forma equivocada esse assunto sobre a morte. Não entendem sobre o pecado, o plano da redenção e a ressurreição. Equivocam-se com interpretações erradas sobre diversos textos bíblicos desse tema. Gostaria que considerassem o seguinte em relação às outras pessoas que morreram: tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel 12, versículo 13. Ao final de sua vida, o profeta Daniel escutou tais palavras de um anjo. Ele havia dito a Daniel que ele descansaria e levantaria na sua herança no fim dos dias. Ao profeta fora prometido receber a herança da vida eterna somente no fim dos dias, e não antes disso. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Atos 2, versículo 34. O apóstolo Pedro explicou aos judeus que o rei Davi não havia subido aos céus. O seu destino era o mesmo do profeta Daniel. Ele haveria de descansar no pó da terra até o tempo do fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. O apóstolo Paulo também deixou claro que a coroa da justiça lhe estava reservada para receber somente naquele dia, ou seja, o último dia, quando Cristo ressuscitar todos os que crerão nele. O mesmo é dito também a respeito de todos os que amarem a sua vinda. E aqui está incluído também o ladrão à direita da cruz de Jesus. Ou seja, ele também só receberá a coroa da justiça somente no último dia, e não antes disso. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5, versículo 4. A mesma ideia também é apresentada pelo apóstolo Pedro, ao mencionar que a incorruptível coroa da glória só será alcançada quando o sumo pastor aparecer novamente. E por fim, gostaria de mencionar um dos ensinos de Jesus. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, versículos 12 a 14. No final do texto acima, Cristo deixa claro que se fizermos conforme ele nos ensina, seremos bem-aventurados e recompensados no dia da ressurreição dos justos, e não antes disso. Portanto, não existe possibilidade do ladrão ao lado direito da cruz de Cristo ter ido ao paraíso naquele mesmo dia pelos seguintes motivos. Primeiro, Jesus não subiu ao céu no dia em que morreu. Segundo, a consequência do pecado é a morte, não existindo vida após esse evento. Terceiro, só teremos vida novamente naquele grande dia da ressurreição. Quarto, nenhum dos salvos, por exemplo, Davi, Daniel, Paulo, Pedro, entre outros, ainda receberam a vida eterna.
Todos eles acreditavam que somente no tempo do fim isso haveria de acontecer. Quinto, Jesus mesmo afirmou que a recompensa só ocorreria com a ressurreição dos justos, ato que ocorrerá somente na volta de Jesus. Mas afinal de contas, se o ladrão não foi para o paraíso naquele dia, então o que querem dizer aquelas palavras de Jesus? Leiamos novamente. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Existem pelo menos duas linhas de pensamentos para essa problemática. A primeira delas utiliza-se da ideia bíblica sobre a morte ser comparada com um sono. O próprio Jesus reforçou essa ideia quando o seu amigo Lázaro morreu. João 11, versículo 11. Com base nessa ideia, o tempo intermediário entre a morte e a ressurreição não passa de um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versículo 52. Assim como uma pessoa que está dormindo não tem ciência do que lhe acontece ao redor, e nem do tempo passando, assim também ocorre com aqueles que estão mortos. Ao serem ressuscitados, tudo ocorrerá como se fosse em frações de segundos, em um simples abrir e fechar de olhos. Para o ladrão da cruz que morreu na época de Cristo, ao ser ressuscitado no último dia, será como se estivesse indo para o paraíso naquele mesmo dia, pois o tempo para quem está morto é indiferente. A segunda linha de pensamento que analisa o texto de Lucas 23, versículo 43, está relacionado a outra possibilidade na tradução do texto grego. Nas línguas originais em que a Bíblia foi escrita, no aramaico, hebraico e grego, não existem sinais de pontuação. Por conta disso, a aplicação dos sinais de pontuação são dadas de acordo com a interpretação do tradutor. O texto bíblico que temos foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa. Segundo os tradutores, é possível que esse texto seja traduzido da seguinte forma: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Nesse caso, não existiria a conjunção subordinativa que, e o sinal de vírgula ou dois pontos deveria ser colocada para adicionar o real sentido nas palavras de Cristo, ou seja, que ele estaria prometendo naquele dia que ambos estariam juntos no paraíso. Evento que aconteceria somente no dia da ressurreição dos justos, conforme Jesus mesmo ensinara durante o seu ministério. De qualquer forma, existem pelo menos essas duas formas de se entender esse texto. O mais importante é não considerarmos interpretações erradas que invalidam a mensagem bíblica e criam um falso ensino em relação às promessas bíblicas e os ensinos de Cristo. E assim concluímos nossa análise do poderoso livro de Lucas 23, versículo 43. Este versículo nos presenteia com a promessa da salvação, destacando a misericórdia divina mesmo nos momentos mais desafiadores. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se este vídeo trouxe luz ao seu dia, lembre-se de compartilhar com seus familiares e amigos, assinar o canal, ativar as notificações, deixarem seus pedidos de oração nos comentários e sempre deixar o seu like no vídeo. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo. Seu apoio significa muito para nós. Até o próximo vídeo.